Estamos iniciando mais um programa Saúde e Bem-Estar aqui pela TV Grã-Dourados, a TV da família douradense que você já conhece, e também você já conhece a doutora Elizabeth Castelon. Obrigada, doutora. Obrigada pelo convite. A doutora está sempre aqui conosco, dando a sua parcela de contribuição, ela que tem uma gama de conhecimento. Os assuntos que a gente aborda aqui no programa são muito importantes para a sociedade. E o que a gente vai falar hoje é sobre um tema um pouco desconhecido, eu creio, mas que vai trazer agregar bastante conhecimento para nossas vidas, que é a epilepsia. Doutora, o que é a epilepsia? Explica para a gente. Epilepsia é uma doença do cérebro que faz com que os neurônios, que são as células cerebrais que transmitem as informações, com que muitos neurônios de uma vez se descarreguem, porque o neurônio ele emite sinais e esses sinais eles se dão por alteração de polaridade, então eles são sinais elétricos. Agora, se bilhões de neurônios se descarregarem, todos eles ao mesmo tempo, de uma única vez, você tem uma manifestação motora ou uma manifestação cognitiva, comportamental, que é a crise epiléptica. Então você percebe aquilo através de uma alteração de comportamento, ou a pessoa cai ao chão, perde a consciência, começa a se debater, urina na roupa, morde a língua, ou às vezes a pessoa só ficou esquisita, ficou um tempo ali sem conseguir responder. São várias formas de crise epiléptica, dependendo da área do cérebro que é acometida, mas a característica básica é essa. Então ela é uma doença do cérebro, que pode ser uma doença genética, familiar, ela pode ser por uma causa secundária, ou seja, por alguma lesão que aparece no seu cérebro, um sangramento, uma infecção, uma inflamação, um tumor, não é? Então ela pode ter, ou por exemplo no Brasil, a neurocisticercose, ou uma criança que nasceu com alguma malformação, o cérebro, os giros não se formaram direito, alguma coisa que muda as características eletrofisiológicas dos neurônios. Então começam a ser células que se descarregam com mais facilidade. Então aí é uma pessoa que tem um cérebro que funciona de uma forma que ele de tempos em tempos vai ter essas descargas que vão gerar essas manifestações. E a pessoa já nasce com esse problema, doutora? Como que é? Então, quando é uma causa genética, pode ser que a pessoa já nasça assim, pode ser que seja genético, mas só vai se manifestar na infância, pode ser que seja genético, mas só vai se manifestar na adolescência, e pode ser que não seja genético, por exemplo, uma causa secundária, a criança nasceu com uma malformação, o cérebro foi formado de uma forma inadequada, né? Ele errou, as células neuronais elas têm que migrar, têm que ir para o lugar certo, têm que formar os circuitos corretos, e por algum motivo aquilo se deu de forma errada, seja por um efeito de droga, seja por um efeito de uma infecção da mãe que passou para o feto. Então essa criança também pode ter pode já nascer assim, né? Então ela pode ser, eu posso já começar a manifestar numa idade muito precoce, mas pode ser que apesar de ser genético eu manifeste só depois também na adolescência ou na infância. Ou seja, então esse não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Os picos de manifestação são na infância e no idoso. No idoso, digamos assim, a partir dos 60 anos, por quê? Porque é uma fase onde doenças cerebrais são mais frequentes, como AVC isquêmico, AVC hemorrágico, mas também tumor, mas também sequelas, né? Sequelas que eu vou tendo de doenças pregressas que eu tive, calcificações, então tudo isso é mais comum no idoso, então ali eu tenho um pico de incidência, mas o primeiro pico de incidência é na infância. Então a criancinha, bebê ou até os 5 anos. E quando a pessoa tem crise, isso me leva a lembrar de um fato que eu presenciei na adolescência e por muito tempo aquilo me incomodou. Foi um primo que eu nem sabia que ele tinha esse, não sei se posso chamar de transtorno, é um transtorno? É um transtorno, é uma doença. Sim. E aí quando deu essa crise nele, ele teve uma convulsão. E eu lembro que minha tia ficou desesperada, correu para puxar a língua dele, porque disseram que ela disse na época que se não ele poderia morrer asfixiado. Isso é verdade? Não.
Presenciar uma crise epiléptica é uma coisa meio assustadora para quem não está acostumado. Por exemplo, se você trabalha, é professora tem essas escolas especiais, instituições onde as crianças, né, por diversos problemas têm crise, a professora presencia a crise todo dia, 3, 4, 5 vezes por dia, ela está acostumada e sabe como agir. Mas a gente não está acostumado, até eu mesma como médica, geralmente o paciente chega para mim contando que ele teve a crise, mas ele não tem a crise ali na minha frente. A gente presencia a crise no paciente que está hospitalizado, aí a enfermeira vem chamando, olha, ele está tendo uma crise e a gente vê. Mas também, mesmo para um médico neurologista, não é tão comum você ficar vendo crise todo dia. Mas aí o que a gente tem que fazer? Na realidade, você só tem que proteger a cabeça, quer dizer, você não vai deixar a pessoa ficar batendo a cabeça no chão. Você tem que soltar aqui o pescoço, por exemplo, se tiver uma gravata, um lenço apertado, uma coisa assim, e virar a cabeça da pessoa do lado. Então, na realidade, você tem que fazer pouco. Você deixa a pessoa se debater o que ela tiver que se debater, você deixa ela urinar, você deixa ela morder a língua, você não põe, não tenta colocar a mão na boca, primeiro porque não dá para você engolir a sua língua, né? Não dá para você engolir a sua língua. E a apneia, que é esse momento onde a pessoa realmente para de respirar durante a crise, tem um período de apneia, isso você não consegue controlar puxando a língua da pessoa. Então você não puxa a língua, você não tenta abrir a boca, você não passa álcool, você não joga água, você simplesmente deixa aquilo acontecer, porque é um fenômeno autolimitado. Ou seja, na enorme maioria das vezes, eu começo a ter a crise, eu me debato e depois aquela crise se acaba. Ela se acaba quando? Entre 1 a 3 minutos, na maioria das vezes. 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. A gente ensina assim, que se a crise não passar depois de 5 minutos, aí a gente já tem que entender que é uma emergência, ou seja, o cérebro entrou numa situação onde ele não consegue mais cessar aquela hiperatividade, e isso de fato é muito perigoso e pode levar à morte. Mas repetindo, na maioria das vezes é autolimitado, eu não preciso fazer nada, eu só seguro a cabeça da pessoa ou ponho numa almofada, alguma coisa para não bater a cabeça no chão, e tento, se possível, virar a cabeça para o lado, que é para a pessoa não se engasgar com a própria saliva. E apenas isso. É um fenômeno autolimitado, quando a crise passar, eu fico do lado dela, ou alguém tem que ficar do lado dela, ela continua deitada de lado. Normalmente, depois da crise, a pessoa não está desperta, a pessoa continua, ela fica meio abobada, a gente chama de torporoso, ele não está entendendo, não consegue reagir direito. Às vezes a pessoa adormece, ele fica sonolento, abobado, desorientado, às vezes adormece, em seguida eu posso deixar acontecer tudo isso, né? E depois esse estado de dormência, de tarará, ele também deveria passar depois de uns meia hora, 40 minutos. Se não passar, também a gente se preocupa. Agora, a crise, a pessoa está se debatendo e aquilo durou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, não passou, aí eu preciso realmente chamar o SAMU. Aí não é colocar a língua na mão, não é fazer nada disso, é realmente chamar porque é uma emergência médica, a gente precisa usar medicação para cessar essa situação, que a gente chama aí então de estado de mal epiléptico. Quer dizer, é uma epilepsia que não para, né? Mas isso é raro, tá? Normalmente a duração do episódio é de 1 a 2 minutos, mais ou menos. É interessante saber disso porque eu presenciei um fato na minha adolescência e me marcou para o resto da vida. Sim. Então, hoje, né, agora com esse conhecimento que você passou, a gente já sabe como lidar numa situação dessa, né? Mas na época a gente ficou desesperado, fomos chamar a tia que não estava por perto, a mãe, né? Então, aí é que é importante, por exemplo, se a pessoa sabia, seria importante já explicar, olha gente, eu tenho epilepsia, ou alguém explicar, eu vou passar uns dias aqui, né? Avisar a família, né? A família, e explicar, se acontecer isso, faça aquilo, faça aquilo. Esse é o papel do médico, que deveria ter explicado para o paciente então poder explicar para as outras pessoas. Então isso acaba não acontecendo porque o médico às vezes não explicou tão bem e porque a própria pessoa também tem vergonha, não quer contar que ele tem epilepsia. Então ele quer esconder. Por isso é muito importante que a sociedade não tenha estigma, não tenha preconceito com a epilepsia. Por quê? Porque é uma doença que já é descrita na Bíblia, e na Bíblia é descrito de uma forma muito confusa, onde a epilepsia fica parecendo uma possessão do demônio e loucura. Então fica nesses milênios, né, em todos esses 2000 anos, a gente carregou uma tradição de entender, ele é epiléptico, então eu acho que ele é doido,
Ou ele é meio endemoniado, ou ele é possuído, eu tenho que fazer um exorcismo, o que que é? E isso, infelizmente, prejudicou muito o tratamento dessas pessoas, porque a pessoa tem uma crise epiléptica, ao invés de procurar tratamento, não, ele vai procurar ajudas místicas, espirituais, sendo que o problema dele não é de ordem espiritual, é um problema de ordem cerebral, bem caracterizado, bem compreendido na medicina, bem descrito, que dá para você observar ali no eletroencefalograma. Muitas vezes aparecem alterações na tomografia, na ressonância, e quando o paciente é tratado adequadamente, 2/3 deles são fáceis de tratar. Tem os outros 1/3 que às vezes tem algum problema mais, uma forma de epilepsia mais complexa, um pouco mais difícil, mas que dá para tratar também, mas é um pouco mais difícil. Mas assim, 66%, 70% dos casos daria para tratar bem. Mas por que não trata? Porque a pessoa não procura ajuda. Não procura ajuda por quê? Porque tem vergonha, porque tem medo de ser estigmatizado ou porque está num contexto social onde as pessoas entendem que aquilo é possessão ou que é uma forma de loucura. Doutora, e esse transtorno tem cura? Ou prevenção? Algumas formas de epilepsia são autolimitadas na idade, quer dizer, tem epilepsia que a criança vai ter durante algum tempo e depois para de ter. Então, no sentido, ela tem cura e é uma cura espontânea. Né? Algumas espontânea porque pelo próprio desenvolvimento do cérebro, ele passa por uma fase geneticamente determinada onde ele tem uma tendência maior a se despolarizar, a ter essas descargas, e depois, por algum motivo, esse próprio cérebro se rearranja e aquilo passa. Mas, na verdade, durante esse período, ela precisou ser medicada. Precisa ser medicada. Isso, às vezes, gera algum contexto. Eu digo que precisa ser medicada porque as crises são associadas a risco de acidente também, né? Você não pode deixar a pessoa ficar tendo crise, mesmo que seja temporário. É risco de acidente e o constrangimento social. Né? Por exemplo, não é legal você ter uma crise na frente das pessoas, não é legal para a pessoa que teve, não é legal para quem presenciou. Então, por diversos motivos, eu acho que quem tem crise tem que estar sempre tratando-se, mesmo que você acredite que seja benigna e tal. Mas isso é um assunto discutido entre os neurologistas. Assim, tá certo. Mas, e prevenção, doutora, existe? A prevenção seria no sentido de você evitar a neurocisticercose, que é uma coisa no nosso país, evitar as infecções. O que é isso? Desculpa. Neurocisticercose é aquela doença onde você tem contato com as fezes do porco e que as larvas das fezes do porco você acaba ingerindo, né? Por quê? Porque eu mexi ali, depois eu fui preparar o alimento não foi cozido direito, de forma, más condições de higiene, e aí essa larva acaba caindo na corrente sanguínea e ela pode gerar esses cistos no meu cérebro, em outros lugares, mas também no meu cérebro. Então, melhorar as condições de higiene seria uma forma de prevenir, e a outra coisa são as condições de gravidez e de parto, né? Porque muitas formas de epilepsia estão associadas a infecções congênitas ou sofrimento perinatal. Então, talvez essas seriam as coisas que dá para prevenir. Agora, tem muita coisa que não dá. Por exemplo, a gente não sabe como prevenir um tumor cerebral. Ou por exemplo, fatores para prevenir um acidente vascular cerebral. Então, controlar a pressão, controlar o diabetes. Então, são formas de prevenir as doenças que podem se associar à epilepsia. Não que tenha uma forma de prevenir a epilepsia em si. Se eu tenho epilepsia, eu tenho que tomar cuidado, que é tomar o remédio e ver coisas e evitar coisas que podem piorar a situação, como usar drogas, beber, né? E situações de perigo. Por exemplo, se eu tenho epilepsia, mesmo que eu tome o remédio, é importante que eu evite, por exemplo, a altura, porque o remédio ele reduz bastante o risco, mas sempre existe um risco latente, né? Que fica, que a gente não pode excluir com 100% de certeza. Então, altura, fogo, água, não pode mais andar na piscina? Pode brincar na piscina, mas tem que ter gente ali ao redor que possa te segurar caso aconteça alguma coisa. Então, esses cuidados, né? Que tem que estar tomando. Importante falar de drogas, cocaína, álcool, isso piora demais a questão das crises. E eu acho importante falar que o paciente com epilepsia, um dos principais problemas dele é a depressão e a ansiedade e a baixa autoestima, muitas vezes associada ao estigma, ou seja, ao preconceito das pessoas, porque ele muitas vezes passa a ser visto como meio louco, meio deficiente e incapacitado. Então essa visão a gente precisa tirar, porque isso faz com que o paciente incorpore aquilo mesmo, ele internaliza, ele se vê assim.
e as pessoas com medo dele ter uma crise na rua, então ele nunca pode sair sozinho, nunca pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente precisa encorajar a pessoa a fazer várias coisas, respeitando as limitações, as medidas de segurança, mas uma criança pode participar da aula de educação física sim. Pode ir lá passear, pode ir para festa, pode fazer tudo. Então, tudo que a pessoa pode fazer, pode estudar sim. Eu conheci agora há pouco tempo, acompanhei estudante de medicina que tinha epilepsia, uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa com um excelente desempenho e está aí, né, hoje profissional, colega. Então, assim, quebrar essa questão do estigma que gera muito a depressão, contribui muito para a ansiedade, contribui muito para o desemprego. Por exemplo, muitos pacientes meus falam, doutor, eu preciso de uma liberação, eu preciso de um afastamento pelo INSS porque ninguém me dá emprego. Né? Ninguém me dá emprego. Por quê? Porque as pessoas têm, não, mas se eu der um emprego, ele pode ter uma crise aqui, o que vai acontecer? O certo seria você saber lidar com aquilo. Né? Então, você está tomando remédio? Tá, então você não, aqui nessa empresa você não vai poder fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso, tá? Mas você vai poder fazer isso. Você pode fazer trabalho no computador, você pode fazer trabalho administrativo, você pode fazer trabalhos de manutenção, tem várias coisas que você pode fazer. Tá, e se tiver a crise, então isso envolve também até mesmo uma política, né, de segurança para que a empresa, enquanto trabalhador, não tenha medo que aquilo se configure como acidente de trabalho, ela vai ter que pagar a indenização. Então, por tudo isso, o que a empresa faz? Ninguém contrata e aí a pessoa fica numa situação de marginalidade social. Então, esse é um grande problema da epilepsia, mais do que a doença em si. Entendo. Né? Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, depois a gente continua falando então sobre epilepsia. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, aqui no Instituto de Neuropsiquiatria, com a doutora Elizabeth Castellon. A gente está falando hoje sobre a epilepsia. Doutora, as pessoas que são acometidas, né, por esse transtorno, elas têm que ter um tratamento para o resto da vida, logo que diagnosticado o problema? Depende da causa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando detecta uma crise epiléptica, então, primeiro eu preciso saber se a pessoa tem epilepsia mesmo. Tem pessoas que podem ter uma crise por um outro motivo. Por exemplo, eu posso ser diabética, eu uso insulina e eu tomei muita insulina e não comi nada, entrei em hipoglicemia, quer dizer, o meu açúcar foi lá embaixo e isso acabou desencadeando uma crise. Então, eu tive uma crise epiléptica, mas eu não tenho epilepsia, porque o problema não está no meu cérebro. Sim. Na realidade, aquilo ali foi uma resposta do meu cérebro a uma situação extrema de alteração metabólica. Então, primeiro a gente tem que ver se a pessoa realmente tem epilepsia. Às vezes a gente confunde com outras coisas também, por exemplo, síncope, que é uma pessoa que desmaia porque diminuiu o fluxo sanguíneo no cérebro, às vezes por causa de uma arritmia. Então, a gente precisa diferenciar. Tem causas até mesmo psicogênicas, quer dizer, não é uma crise epiléptica por um problema no cérebro, mas é por um problema emocional, que também são circuitos cerebrais, mas a gente chama de psicogênico para diferenciar. Mas então aí eu tenho que descobrir a causa. Então eu tenho que fazer um eletroencefalograma para confirmar se tem mesmo a epilepsia, que tipo de epilepsia que é. A gente tem epilepsia onde a pessoa perde totalmente a consciência, fica irresponsiva. Tem crises onde a pessoa mantém a consciência e está sendo só uma determinada área que está acometida. Tem crises onde a pessoa não chega a perder totalmente a consciência, mas ela fica com a consciência dela alterada, ela não consegue responder direito. Então a gente precisa caracterizar o tipo de crise e caracterizar a origem da crise, que a gente caracteriza pela descrição, que jeito que é a crise, ver se tem história familiar, então enfim. Toda essa coisa, a ressonância e tal, aí você descobre, olha, você tem crise convulsiva porque você tem uma epilepsia secundária neurocisticercose.
né? Então essa é a causa mais provável. Você tem um cistozinho ali do cisticerco, que agora, inclusive, o bicho já morreu há muito tempo, só sobrou uma calcificação, mas é uma calcificação em uma área que pode gerar crises. Então você provavelmente vai ter que tomar medicação a vida inteira. Mas eu vou te dizer que se você ficar 5 anos sem crise nenhuma, a gente pode começar a reduzir aos poucos e ver o que acontece. Então, mais ou menos, essa é uma receita assim, meio padrão, né? Esperar pelo menos a pessoa ficar 5 anos sem crise. Agora, tem algumas coisas que a gente sabe que vai tomar a vida inteira, a gente já sabe de antemão, e tem algumas que a gente sabe que vai ser só por um período. Isso, né? Você sabe de antemão, de acordo com o diagnóstico, né? Com os exames, Certo. Qual que é o tipo de crise que a pessoa tem e qual é a causa dessa crise. Doutora, e para as pessoas que têm epilepsia, elas têm problemas psiquiátricos? Então, a ideia de confundir epilepsia com loucura, é um cara esquisito, é um cara que eu não posso confiar, é um cara assim assado, essa é uma ideia totalmente errada. Então, a maioria das pessoas com epilepsia, elas são pessoas inteligentes, dinâmicas e normais ou anormais como todos nós, né? Existem casos de epilepsia que são secundários a alterações cerebrais mais graves, e aí a gente vai ter aqueles casos onde a criança tem epilepsia, tem paralisia cerebral, não anda, não fala, tem um retardo mental severo, e aí tem a crise também. Então, existe esse grupo de crianças muito acometidas, porque aí você vai fazer uma tomografia, uma ressonância, vão ter várias alterações cerebrais que levam a todos esses problemas. A inteligência não desenvolve direito, a parte motora não desenvolve direito e a criança tem crises, tá? Mas tirando esse grupo, a maioria das pessoas que têm epilepsia, elas são pessoas psiquicamente, vamos dizer assim, normais, saudáveis, no sentido de serem pessoas com quem você pode interagir, em quem você pode confiar, conversar, etc. Agora, elas têm sim problemas psiquiátricos, que são principalmente a depressão e a ansiedade. Então isso é muito comum, depressão e ansiedade. E a gente sabe que algumas formas de epilepsia se associam ao que a gente chama de prejuízo neuropsicológico, porque elas vão atingindo uma área do cérebro, que é a área da memória, que é o hipocampo, né, epilepsia mesial temporal, e aquilo pode ir levando, aos poucos, a pessoa vai tendo um problema cada vez maior de memória, de concentração, de planejamento, né? E a melhor forma de prevenir isso é tomando a medicação para prevenir as crises, porque quanto mais crises a pessoa tem, mais ela desenvolve essa micro lesão cerebral, que vai prejudicando então ao longo do tempo a memória e tal. Mas repetindo, essa visão do paciente com epilepsia como se ele fosse um transtornado, né? Essa coisa meio leiga de falar, não, ele acha que não bate bem, ele tem epilepsia, isso está totalmente errado. Tá? O que as pessoas mais têm é ansiedade e depressão, e isso tem que ser tratado pelo médico também. Então ele tem que abordar esse aspecto do paciente, porque muitas vezes é a depressão que mais consome e acaba com a vida dele do que as crises esporádicas que ele tem em si. Tá. Doutora, deixa eu ver se eu entendi, porque de repente pode ser a dúvida de alguém em casa. A ansiedade leva à depressão, e a depressão pode levar também a uma crise epiléptica? Não. Na realidade, a pessoa que tem epilepsia, por diversos motivos, ela pode vir a ter depressão. E ela pode vir a ter ansiedade. Então, isso pode estar associado ao estigma, ao preconceito, pode estar associado ao fato da pessoa se ver muito numa situação onde ela depende muito da ajuda de outros, onde ela não pode fazer nada sozinha, onde ela não consegue uma posição social, não consegue um emprego, e tudo isso vai gerando a depressão. Entendi. Mas a depressão não gera as crises epilépticas, né? A ansiedade e a depressão são duas irmãs ou duas primas. A ansiedade tem muito a ver com medo, apreensão, agonia, e a depressão é a tristeza. Então, muitas vezes a depressão e a ansiedade caminham juntas, né? Mas as duas não predispõem ou provocam as crises. Entendo, tá certo. E nós estamos já caminhando para o final do programa, e eu gostaria, doutora, que você deixasse também, como sempre eu peço para você fazer, as suas considerações, porque, como eu citei no início do programa, né, na minha infância eu presenciei uma crise epiléptica, e aquilo me causou trauma, né? Então, como que as pessoas podem, em casa mesmo, a família, pode prevenir e orientar, né, os membros da família para que não presencie uma situação assim? Então, é importante cobrar essa orientação do médico para que você não tenha dúvidas.
Aí é importante você orientar, que as pessoas da família estejam orientadas. E uma coisa que aproveito para falar, na escola, orientar na escola. Então a mãe tem que explicar muito bem para a professora e a professora tem que explicar até mesmo para os coleguinhas. Então por que que ela tem que, às vezes até tira a criança da classe, mas explica para os colegas o que aquela criança tem, porque se ela não explicar, principalmente se a criança tiver tido uma crise e as outras tiverem presenciado, essas crianças vão comentar aquilo com os pais e vão trazer de casa todo o preconceito, todas as explicações erradas que os pais possam estar fazendo. Então é importante que a professora explique para desmistificar, para tirar todos os enganos e os falsos saberes sobre a epilepsia. Então é muito importante explicar, olha, então isso pode acontecer, mas é uma pessoa normal. Quando acontecer isso, a gente vira a cabeça dele do lado, a gente protege a cabeça, depois alguém vai ficar do lado dele ali, ele vai dormir um pouco e depois ele vai voltar, vai estar tudo bem. E isso é uma coisa que acontece no cérebro, que sofre uma descarga, parará, tal. Explicou o lado científico, o lado anatômico, para que superstições não surjam, né? Quando a gente não tem explicação científica para as coisas, surge a superstição, que muitas vezes é preconceituosa, então que pode detonar a socialização daquela criança, né? Pode passar a ser vítima de bullying. Então é o esclarecimento da família, é você esclarecer. Se eu tivesse epilepsia, eu carregaria comigo na carteira, ou até mesmo num crachá embaixo ali, dizendo: eu tenho epilepsia, por favor, faça isso, não faça isso comigo, né? Eu acho que para que todo mundo soubesse o que tem que fazer e não fizesse besteira. Com certeza. Doutora, muito obrigada. Obrigada. Obrigada porque você está sempre participando do nosso programa, esclarecendo, tirando dúvidas, né? E trazendo bastante conhecimento para a gente. É divertido conversar com você. É bom. Obrigada. Obrigada. E você conheceu um pouco mais hoje sobre a epilepsia e eu espero que isso tenha agregado para você informações importantes. Muito obrigada pela sua audiência e eu espero você até o nosso próximo encontro.